Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, o Lorde das Estradas. Capítulo 151. Expansão educacional. Instrutor? Eu. O velho apontou para si mesmo, com os olhos arregalados de surpresa. Meu senhor, nunca recebi educação superior. Só aprendi algumas noções básicas de gramática e aritmética antes de começar a trabalhar. Receio não ser competente para isso. Servir como guia, cuidando e ensinando a essas crianças os conhecimentos mais básicos já seria uma grande honra para mim. Para níveis mais avançados de gramática e técnicas, talvez seja necessário encontrar outra pessoa. Não seja tão rápido em recusar. Levi interrompeu o velho dizendo: muitas pessoas sábias neste mundo parecem bastante modestas. Tão modestas que até elas mesmas pensam que são apenas pessoas comuns que não entendem nada. A modéstia é boa, mas ser modesto o tempo todo vai realmente enterrar a sabedoria. Às vezes, a sua competência para algo não é determinada apenas pelo que você diz. É preciso testá-la na prática. Em relação à história, gramática, aritmética e conhecimento de vários ofícios, também tenho algum conhecimento. Durante sua reclusão na Torre de Orthan, ele de fato leu muitos livros sobre esses assuntos. Acho que ainda posso julgar se alguém está qualificado para atividades educacionais. Que tal isso? Vamos fazer um teste para uma entrevista de emprego. Naquela manhã, devido à visita repentina do senhor e ao teste improvisado de qualificação para professores, as crianças tiveram meio-dia de folga. Elas voltaram para casa para contar às suas famílias o que tinham visto na aula. A criança cuja cabeça Levi acariciou endireitou ainda mais as costas ao entrar pela porta da frente. Sua postura dava a impressão de que ele poderia derrubar o batente da porta. Na sala de aula temporária, depois que todas as crianças foram para casa, Levi rapidamente preparou as questões do exame e entregou papel e caneta ao velho estudioso. O velho estudioso aceitou nervosamente a prova, olhando seu conteúdo. Este era um exame abrangente que abrangia aritmética, história, mitologia, poesia, gramática e alguns conhecimentos jurídicos comuns dos reinos. No entanto, além de um ou dois problemas aritméticos que o fizeram questionar o que ele realmente havia aprendido nas últimas décadas, as outras questões eram bem simples, praticamente sem esforço. Olhando para as respostas, Levi sabia que, comparado às décadas de aprendizado daquele velho, as poucas pilhas de livros que ele havia lido durante aquelas dezenas de dias na Torre de Orthan eram realmente bastante inadequadas. Percepções muito boas. Não importava ser professor. Ele tinha qualificação para ser diretor. Então está decidido. Levi tomou a decisão e perguntou: qual o seu nome? Tabor. O velho estudioso deu seu nome. Ótimo, Tabor. Você provou seu conhecimento. O que você estudou no passado não foi inútil. Estou confiando as crianças de Rhoadside Forte aos seus cuidados. No entanto, ainda precisamos considerar cuidadosamente os detalhes específicos. Após o exame improvisado, uma pequena reunião improvisada foi realizada nesta sala, sobre métodos e modelos educacionais específicos. Depois de discutir com Tabor, Levi escolheu seguir o modelo direto de Gondor. Embora a diferença fosse que em Gondor apenas algumas pessoas tinham qualificações ou recursos para educação superior, mas em Rhoadside Forte, isso seria algo que todos teriam que vivenciar. Se bem sucedido, isso criaria uma força onde todos os membros teriam cultivo extremamente alto. Na verdade, havia forças na Terra-média que poderiam fazer isso, como os vizinhos, os Rangers do Norte ou melhor, os Rangers Dúnedain. No entanto, eles tinham boas razões para conseguir isso. Afinal, os Rangers eram inteiramente Dúnedain, linhagens chamadas de reis entre os homens, com 3 vezes a expectativa de vida dos humanos comuns. Além disso, todos eles eram originários do reino de Númenor, um reino poderoso que, como Levi, podia construir estradas aéreas como projetos menores. Embora provavelmente não tão rápido quanto Levi, Númenor já foi o reino mais próspero do mundo, pelo menos antes do último rei de Númenor tentar conquistar Valinor à força para alcançar a imortalidade. Antes disso, o reino era bastante próspero. Quanto às consequências de sua marcha sobre Valinor, basta olhar para o mar. Númenor agora jaz abaixo dele. O motivo do naufrágio foi que o rei pisou em Valinor com o pé esquerdo primeiro e antes que ele pudesse comemorar, seu reino foi destruído. Antes da queda de Númenor, apenas uma pequena parcela da população escapou. Eles fundaram 2 reinos, um chamado Arnor, que lutou contra o rei bruxo por mais de 600 anos até o colapso, e outro chamado Gondor, que atualmente luta ferozmente contra Mordor. Os Patrulheiros do Norte foram uma tribo formada após o colapso e a dissolução do reino de Arnor. Todos os Dúnedain desta tribo poderiam ser considerados os herdeiros mais ortodoxos da linhagem real de Númenor. Mas falando nisso, o alto nível de cultivo universal dos patrulheiros e suas habilidades literárias e marciais também tinham um motivo. Seus números eram realmente muito reduzidos, menos do que os de elfos em qualquer lugar. Deles um mês para se reunir, e eles talvez nem reunissem algumas centenas de pessoas. Com poucas pessoas era mais fácil liderá-los, então a média era mais fácil de aumentar. Talvez pudéssemos convidar alguns Rangers para serem professores. Depois de estabelecer o projeto de construção da escola, Levi pensou nesses Rangers. Qualquer Ranger de alguma idade poderia servir como instrutor, seja de história e gramática ou educação física. Mas se eles estariam dispostos era outra questão. Vários dias depois, a primeira escola de Rhoadside Forte foi fundada, com o velho estudioso Tabor de Gondor servindo como primeiro diretor, administrando os negócios em todos os aspectos.
Levi atuou como diretor honorário, responsável por relaxar e ficar offline. Pode-se dizer que essa equipe improvisada recém-criada partiu o coração do velho e recém-nomeado Tabor. Muitas pessoas se inscreveram para estudar, incluindo muitos adultos. Porque Levi disse que aqueles que não sabiam ler ou nunca tinham frequentado a escola, mas poderiam ser ensinados o máximo possível. Basta abrir mais turmas. Tabor não sabia o que tanto quanto possível realmente significava, então ele só podia tentar satisfazer a todos. Porque todos eles querem tanto ir à escola. Nunca vi agricultores e trabalhadores tão entusiasmados com o aprendizado. O velho Tabor expressou sua confusão. Isso porque as pessoas em outros lugares não têm tempo. Todo mundo está ocupado apenas se mantendo vivo. Quem tem ânimo para pensar nisso? Além disso, há outro ponto. Porque Nosso Senhor apoia isso. O representante da comunidade Old Wade respondeu durante o registro. Até eu quero facilitar a compreensão do Nosso Senhor quando escrevo relatórios. Você não vai se recusar a me ensinar, vai? Olhando para Wade, que era ainda mais velho que ele, Tabor franziu os lábios impotente. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Só lembre-se de não se atrasar. Não se preocupe. Afinal, há um limite para o trabalho. Vou organizar bem o meu tempo. Suspirar. Embora os casos fossem numerosos, o reconfortante era que, com o passar do tempo e a fama e os rumores do Senhor se espalhando para mais lugares, a população do território crescia constantemente. Mesmo que não fossem particularmente notáveis, ainda era possível encontrar pessoas que pudessem apoiar esta escola. Quanto àqueles que eram qualificados, mas nervosos, tímidos ou não muito entusiasmados com o trabalho. Bastava mencionar que o Senhor era o diretor honorário, e eles imediatamente agiam como se estivessem possuídos por algo, assumindo ativamente alguma tarefa. Quanto às perguntas sobre quando eles poderiam ver o Senhor pessoalmente dando aulas, Tabor só pôde responder, não sei, porque o Senhor havia fugido novamente. Capítulo 152. Incapaz de retornar. Coisa. Uma moeda de prata foi lançada no ar e pega pela mão estendida de Levi. Depois foi atirado ao ar novamente. Esse comportamento atraiu olhares de soslaio de alguns viajantes empoeirados. Mas quando muitas pessoas voltaram o olhar para aquela figura de armadura negra e túnica de linho, não conseguiram evitar respirar fundo. Franziram as sobrancelhas e tentaram desesperadamente se lembrar, mas nunca entenderam de onde vinha aquela sensação familiar. Somente quando essa pessoa se mudou para longe é que alguém de repente teve uma epifania. Ele respirou fundo e disse, era aquela pessoa com muitos títulos que acabou de passar. Quem? Ele. Fronteira Brei. Na pousada abandonada, toscamente mobiliada, assim que Levi se sentou como uma grande pedra, ele suprimiu diretamente todas as conversas dispersas ao seu redor. Isso fez com que a pousada, já pouco povoada, parecesse ainda mais desolada. Apenas o estalajadeiro ainda estava atrás do balcão, arrumando os copos com bastante naturalidade e fazendo um leve barulho. Vou querer uma cerveja e um pouco de carne assada. Levi fez seu pedido. Um momento, por favor. O estalajadeiro imediatamente parou de trabalhar e estava prestes a ir para a cozinha. Mas naquele momento, outra voz de repente interrompeu. Dê-me um pouco de pão, não preciso de bebidas. Levi virou a cabeça e avistou uma figura familiar. Essa pessoa cumprimentou o estalajadeiro e sentou-se em frente a Levi com um suspiro cansado. Ele disse, muito tempo sem ver. Muito longo mesmo. Levi aceitou a cerveja que o estalajadeiro lhe entregou e tomou um gole primeiro. Você não quer beber alguma coisa? Não, por certos motivos, estou um pouco sem dinheiro ultimamente. Bem, isso é fácil de consertar. Fiz uma pequena fortuna recentemente. Eu pago por esta refeição. Uma pequena fortuna? A pessoa à sua frente ficou em silêncio. Se isso pode ser chamado de pequeno, então nada neste mundo pode ser considerado grande coisa. De fato, bastante. De qualquer forma, não consigo contar exatamente quantos são. Levi deu de ombros. Eu sempre sinto que você está se exibindo. Mas é realmente extraordinário. Nunca pensei que em pouco mais de 2 anos você pudesse realizar tantas coisas. Quando ouvi falar disso pela primeira vez, pensei que estavam brincando comigo. De qualquer forma, parece que você tem se saído muito bem ultimamente. Nada mal, suponho. Mas chega de falar de mim. Vamos falar de você, Albarad. Você desapareceu por vários anos. Para onde foi? Levi pediu mais 2 cervejas e outra porção de carne assada ao estalajadeiro, dizendo, quase pensei que você se tornaria um espectro em algum canto. Ao ouvir isso, Albarad ficou sem palavras. Mesmo que eu me tornasse um espectro, eu teria que te dar a notícia, embora você provavelmente não precise muito dela agora. Quais são as novidades? Plop. 2 cervejas foram trazidas e colocadas diante de cada um deles. Albarad tomou um gole, era bem refrescante. Ele respondeu, as minas de ouro que você queria e notícias de algumas terras distantes. Depois de ouvir sua comissão, viajei para o leste, atravessei Tilien e depois fui para o sul a partir da travessia de Poros, infiltrando-me com sucesso em um bar. Aquele lugar realmente não é nada agradável. Por toda parte há espiões do inominável. Eles veneram o ser na Torre Negra, desenvolvendo o culto ao olho, tendo-o como sua fé. Procurei por muito tempo na zona de guerra entre Gondor e Umbar, finalmente descobrindo que nas regiões a oeste de Umbar existem algumas minas que podem extrair minerais preciosos. Mas antes que eu pudesse reunir mais informações, fui subitamente exposto. Os Aradrin de lá descobriram que eu era do norte e gritaram sobre me queimar até virar cinzas.
Corri por muitos dias antes de retornar à zona de guerra, saindo de lá com a ajuda de alguns patrulheiros gondorianos. Honestamente, acho que encontrar o que você quer na região de Arad não é muito realista, então, depois de descansar um pouco, explorei o norte de Mordor. Aquela área, além de Dorvinion, tem Rum. Você foi para onde os orientais vivem? Sim. 2 pratos de carne assada foram trazidos, um deles com um pedaço extra de pão. Levi pegou o que não tinha pão e começou a comer imediatamente. Mas Albarad não parecia ter muito apetite. Enquanto se lembrava, olhou para a cerveja em seu copo e disse: inicialmente pensei que rum seria melhor, mas depois de caminhar um pouco para dentro, fiquei chocado com a situação lá. Há uma agitação acontecendo lá, uma grande agitação. Nas regiões mais ao leste, há uma força de resistência lutando contra os orientais. Durante meu tempo em Rum, os combates se tornaram cada vez mais intensos. Mais tarde, além dos humanos, surgiram Orcs e Vargs, além de variantes maiores de Trolls, chamadas Olog-hai, que não temem a luz do sol. Esses Vargs tinham pelos mais negros e malignos do que aqueles das montanhas do norte, o que me lembrava dos lobisomens da história antiga. Eles estão ajudando os Easterlings a lançar ataques contra certas forças. Ouvindo isso, Levi franziu a testa. Tanta comoção em Rum? Não é de se admirar que as fronteiras tenham sido fechadas e as caravanas mercantes de Dorvinion não conseguiram passar. Mas forças de resistência? Levi engoliu o último pedacinho de carne assada e estava prestes a perguntar quando de repente ouviu Albarad dizer: antes que as estradas da fronteira fossem bloqueadas, um homem idoso de túnica azul e movimentos ágeis me encontrou e me escoltou para fora. Antes de partir, ele me disse algo. Ainda não consegui entender o que essa afirmação significava. O que? Levi se animou. Ele disse que talvez não pudesse retornar. Alguns lamentam não poder retornar. Outros ficam preocupados por não conseguirem enviar algo. Valfenda. Sob o céu estrelado, Elrond sentou-se à sua mesa, levantando delicadamente sua caneta para escrever uma linha no papel. Para Levi: faz tempo que não nos vemos, meu amigo. Como você tem passado? 2 anos se passaram desde a nossa última separação. Ouvi muitas lendas sobre você e estou muito satisfeito com suas conquistas. Mas você esqueceu que ainda tem um cavalo extremamente rápido aqui? Escrevendo até aqui, Elrond suspirou. Aquele cavalo tinha dado uma baita dor de cabeça ao cavalariço responsável por cuidar dele. Embora Levi tivesse dito que não havia necessidade de alimentá-lo, quando o cavalariço ocasionalmente passava carregando um punhado de trigo, o cavalo o encarava, não mais tão despreocupado quanto antes. O cavalariço sentiu algo e imediatamente ofereceu o trigo. De fato, aquele cavalo sem graça comeu o trigo inteiro na mesma hora. Então ele começou a ficar inquieto, às vezes se esfregando nas paredes, às vezes querendo sair. O cavalariço imaginou que ele pudesse estar ficando louco, então o levou para o pasto ao ar livre para tomar um pouco de ar. No pasto, o cavalo parecia muito melhor, chegando a baixar a cabeça de vez em quando para mordiscar a grama no chão. Ele imediatamente percebeu que talvez tivesse preconceito contra aquele cavalo. Só porque Levi disse que não precisava de alimentação, ele o tratou como anormal e o manteve confinado no estábulo. O cavalariço élfico arrependeu-se imediatamente. A partir de então passou a cuidar intensamente do cavalo, não apenas levando-o regularmente para caminhadas e para tomar ar fresco, mas também levando-o para o rebanho de Valfenda, tentando fazê-lo socializar com os seus semelhantes. Falando do rebanho de Valfenda, todos eles foram criados por meio de seleção e reprodução cuidadosas. Todos os cavalos eram emocionalmente estáveis e velozes, corcéis realmente excelentes. Em relação a esse novo e estranho companheiro, eles não demonstraram rejeição, mas sim aceitação, mesmo que parecesse um tanto tedioso. Tudo parecia estar se desenvolvendo numa direção positiva até que um dia, o cavalariço alimentou o cavalo com um punhado de trigo no pasto. Imediatamente ficou inquieto, aproximando-se rapidamente de outros cavalos que pastavam de cabeça baixa. Independentemente de serem machos ou fêmeas para evitar que ele fosse violentamente chutado pelos cavalos assustados, o cavalariço élfico só pôde continuar mantendo-o confinado no estábulo. Este incidente deixou o elfo triste desde então. Ele acreditava que seus cuidados inadequados haviam causado as diversas anormalidades do cavalo. Como era um cavalo confiado por um aliado, Elrond ocasionalmente, cerca de uma vez por ano, também verificava a situação aqui. Então ele descobriu a angústia do cavalariço. Enquanto pensava nisso, a carta chegou à sua conclusão. Embora perguntar quando Levi poderia levar o cavalo fosse o objetivo principal, esse objetivo principal só foi mencionado em 1 ou 2 frases na carta. A maior parte continha perguntas atenciosas, elogios pelo que Levi tinha feito recentemente, além de expressões de desejo e boas-vindas para que ele o visitasse a qualquer momento, que Valfenda certamente o receberia calorosamente, e assim por diante. Depois de escrevê-las, Elrond anotou no final da carta: seu amigo Elrond. Feito isso, Elrond esperou um pouco, deixando a brisa da noite passar e secar a tinta. Nesse momento passos vieram de um lado. Elrond virou a cabeça e viu que era um jovem, então sorriu para ele. Estel. Estel, que significa esperança em élfico, também era o nome que os elfos davam a Aragorn. Este jovem era de fato Aragorn. Desde a destruição declarada do reino de Arnor, Elrond vinha ajudando os patrulheiros que vagavam por vários lugares. O chefe dos patrulheiros de cada geração era criado e ensinado por Elrond durante a juventude. Claro, não se tratava apenas de criação e ensino. Tratava-se também de proteção da linhagem real.
Nesse momento Aragorn estava não muito longe, curvando-se levemente para Elrond como uma saudação. Então se aproximou curiosamente e perguntou: "Você está escrevendo para um amigo?" Morando aqui por tanto tempo, o pequeno Aragorn estava vendo seu pai adotivo escrever uma carta pela primeira vez, e a curiosidade imediatamente se tornou incontrolável. Diante da curiosidade de Aragorn, Elrond não escondeu nada. Assentiu. Ele é uma pessoa muito única. A essa altura, a escrita na carta já havia secado. Enquanto selava a carta, Elrond contou ao jovem Aragorn histórias sobre o Senhor do Forte da Estrada, a lenda da natureza. Ele falou por um bom tempo, até que a mãe de Aragorn veio procurá-los, antes de Elrond parar e acompanhar a mãe e o filho de volta. Uau! Enquanto caminhava, Elrond parou de repente, virando bruscamente a cabeça em direção ao oeste e olhando para o céu noturno. A mãe e o filho notaram a anomalia e também pararam para olhar naquela direção, seguindo o olhar de Elrond. Mas eles não viram nada. Aconteceu alguma coisa? Aragorn estava cheio de perguntas. Elrond colocou a mão em seu ombro e disse: "Em um lugar além da nossa vista, um raio de luz branca divide o céu noturno em dois. Acho que é o forte da beira da estrada." Elrond sorriu e continuou acompanhando a mãe e o filho de volta. Mas o jovem Aragorn não conseguiu se acalmar por muito tempo. Mesmo depois de ser mandado de volta para o quarto pela mãe e deitado na cama, ele ainda pensava naquelas palavras. Forte à beira da estrada. Levi. Na escuridão, Aragorn se encostou em seu travesseiro macio, seus grandes olhos piscando e piscando, nunca dispostos a se fechar obedientemente. Ele apenas olhou fixamente para o teto, imóvel, com a mente cheia de lendas que acabará de ouvir. Capítulo 153. Uma aventura espontânea. Não é possível retornar? Ao ouvir as palavras de Albarad, Levi de repente sentiu uma sensação de déjà vu. Pessoas comuns definitivamente não entenderiam essa frase, porque não sabiam da missão desses magos. Um total de 5 magos foram enviados à Terra-média para auxiliar os povos livres na luta contra Sauron. 3 estavam nas regiões centrais da Terra-média, enquanto 2 foram para o Extremo Oriente. Depois de algum tempo, um desses 2 foi mais ao sul, para as regiões de Arad. Seja no leste ou no sul, essas 2 áreas não eram realmente menores que as regiões centro-oeste da Terra-média. Mas havia um problema. Ambas as áreas estavam basicamente sob o controle de Sauron. Os orientais, nem preciso dizer, eram aliados completos de Sauron. Umbar era ainda pior. Eles já haviam desenvolvido o culto ao olho. As pessoas sabiam apenas que a região oriental de Hum tinha os orientais e a região sul de Arad tinha Umbar. No entanto, na realidade, ambas as forças eram apenas cantos de suas respectivas regiões, não o todo. A oeste de Mordor ainda se podia considerar que havia centenas de flores desabrochando, com bastante espaço para um desenvolvimento estável. A leste ou ao sul de Mordor era outra história. Pela maioria dos mapas atualmente em circulação, Mordor parecia ocupar apenas um canto do continente da Terra-média. Mas a verdadeira razão era que os mapas só podiam registrar até Mordor. O que parecia ser uma aliança livre em torno deste pequeno pedaço de terra chamado Mordor era, na verdade, Mordor unido a facções não registradas que cercavam toda a Terra-média centro-oeste. Foi também por isso que a Montanha Solitária não pôde ser perdida, e o Reino Bruxo de Angmar não pôde ser restaurado. Se qualquer um desses lugares caísse nas mãos de Sauron, a Terra-média Ocidental seria como um pedaço de carne na boca de um monstro gigante, capaz apenas de esperar para ser lentamente mastigado. Afinal, Arnor não existia mais. Se o Reino das Bruxas realmente se restaurasse, aqueles poucos patrulheiros sozinhos não conseguiriam defender todo o norte. A menos que Levi tenha mudado sua casa para a porta do Reino das Bruxas. É a primeira vez que fico sabendo da situação lá. Informações muito valiosas. Que bom que pude ajudar. Depois de dizer isso, Albarad começou a atacar a carne assada e o pão em seu prato. A julgar pela velocidade com que comia, seu apetite estava claramente bom. O Oriente. Levi olhou para a grande extensão de neblina no mapa e ficou pensando. Depois que os Easterlings resolvessem suas disputas atuais, seu próximo alvo provavelmente seria o vizinho Dali. Na linha do tempo original, durante a Guerra do Anel, 80 anos depois, o neto de Bard, Brand, morreu defendendo a linha de frente de Dali Montanha Solitária. O então rei sob a montanha, Dain, lutou contra os Easterlings enquanto guardava o cadáver de Brand, morrendo por exaustão. A invasão dos Easterlings matou os reis humanos e anões de uma só vez. Eles sitiaram a Montanha Solitária e o Vale por mais de 10 dias, até que o Anel foi destruído, Sauron foi derrotado e o moral dos Easterlings vacilou, finalmente dando aos anões e humanos restantes uma chance de contra-atacar. Gole. Enquanto pensava, Albarad já havia terminado a carne e o pão em seu prato, bebendo o último gole de cerveja. Tenho uma aventura que pensei espontaneamente. Levi bateu levemente na mesa com o dedo, avaliando o Ranger à sua frente, cujo ânimo havia melhorado consideravelmente. Aventura? Albarad levantou uma sobrancelha, sentindo algo ameaçador. Sim, uma aventura. Talvez precise de mão de obra também. Levi assentiu lentamente e continuou. De preferência alguém ágil que tenha estado na região correspondente e tenha experiência. Posso perguntar para onde você planeja ir? Os orientais. Você poderia simplesmente dizer meu nome diretamente. Albarad parecia desamparado. Estou definitivamente disposto a ajudar, mas tenho algumas coisas para fazer ultimamente. Sabe, faz um tempo que não volto. Preciso ver como estão meus parentes. O que há de errado com eles?
Nada demais, eles estão vagando pelas matas como sempre. É que, de alguma forma, os companheiros nas áreas próximas quase todos desapareceram. Eles parecem ter abandonado a vigilância nesta área. Talvez seja porque esta área realmente não precisa mais de vigilância. Como isso pode ser? No meio de suas palavras, olhando para uma certa lenda viva em armadura negra à sua frente, Albarad ficou em silêncio. Bem, de qualquer forma, preciso restabelecer contato com meus companheiros o mais rápido possível. Não sei como eles têm passado ultimamente. Na verdade, se eu não tivesse visto você na estrada, já teria partido. Para onde? Para o nosso refúgio escondido. Isso é bem intrigante. Falando nisso, lembro-me de dizer que você e seus parentes sempre poderiam ir ao forte da estrada para usar os recursos de lá, mas até agora, por que não encontrei nenhum outro patrulheiro além de você? Você não contou a eles? Diante da pergunta de Levi, Albarad sorriu levemente e respondeu. Eu passei essa notícia para a tribo, mas, mesmo sendo pobres e frequentemente em situações difíceis, os Rangers têm seu próprio orgulho. Não há recompensa sem mérito. Todos desprezavam refeições gratuitas. Esse era mais ou menos o significado. Ainda podemos atingir a autossuficiência básica, no mínimo. Além disso, com você aqui, esta área quase não tem inimigos, então eles têm ainda menos necessidade de ficar. Tudo bem. Levi entendeu. Não importava os outros patrulheiros. Até mesmo Albarad, que conhecia Levi relativamente bem, não vinha ao forte da estrada quando não tinha nada para fazer. Você vai encontrar companheiros agora, certo? Pode me levar junto? Estou bastante curioso sobre seus esconderijos. Claro, se você quiser. A breve jornada foi decidida em poucas palavras. Prontos para partir imediatamente depois de pagar a conta, os dois deixaram a pousada e viajaram para o sul, subindo um trecho de colinas. As Colinas do Sul. Era uma região montanhosa desolada a leste de Beryl Downs e ao sul de Weather Hills, onde raramente se viam vegetação e árvores. O solo sob os pés era uma mistura de areia e pedras. Olhando ao redor, tudo era cinzento e sombrio, parecendo bastante sombrio. Um deserto verdadeiramente desabitado. Você tem certeza de que sua fortaleza é aqui? Levi ficou em um lugar alto olhando desesperadamente para o horizonte, mas não conseguiu ver nenhum vestígio de atividade humana. Até os orcs provavelmente não gostariam de vir para este lugar. É aí que você se engana. Albarad gritou de baixo. Muito pelo contrário. Orcs costumam se reunir nesta terra. Então eles são expulsos pelos nossos parentes que aparecem de repente. Ao liderar o caminho a seguir, Albarad disse. Neste deserto, ninguém consegue detectar nossa posição. Na verdade, se não fosse por alguns códigos e marcadores especiais, nem nós mesmos poderíamos encontrar nossas antigas fortalezas em uma segunda visita. Espero que os marcadores não tenham mudado durante minha ausência, ou teremos uma grande dor de cabeça. Eles caminharam em silêncio por um tempo. De repente, Albarad levantou a mão, sinalizando para Levi parar, e se agachou. O que está errado? Levi veio dar uma olhada, mas não conseguiu ver nada de especial. Há um problema. Alguma coisa esteve aqui. Um sentimento sinistro surgiu em seu coração. Por aqui. Capítulo 154. Espalhando medo por estas colinas. Não havia tempo para explicações. Albarad gritou e correu direto para uma determinada direção. Levi correu para segui-lo. Depois de percorrer alguma distância, Albarad, que estava na frente, freou bruscamente e se agachou atrás de um monte de terra elevado. Levi também rolou para lá e se escondeu. Suas vestes de linho se misturavam ao ambiente como areia e pedra. Olha ali. Seguindo a direção apontada por Albarad, ele viu uma massa de pontos escuros aglomerados em um só lugar, parecendo bastante animados. Orcs. A expressão de Albarad era grave, uma mão se movendo para a lâmina do carrinho de mão em sua cintura enquanto ele estimava. Cerca de 100 mais alguns vargs. Diferentemente da reação vigilante de Albarad, a mentalidade de Levi era bastante relaxada, com apenas uma leve curiosidade em seus olhos. Não é de se espantar que não tenhamos visto um único orc. Todos correram para o sul. O que eles estão fazendo? Levi olhou naquela direção. Naquele momento, o grupo de orcs estava reunido ao redor de uma árvore murcha, com vargs andando de um lado para o outro com as cabeças baixas. Essa é uma das nossas fortalezas. Albarad olhou fixamente para aquele lugar, sem piscar, seu olhar seguindo os movimentos dos vargs. Fortaleza? Não vejo nenhum vestígio de uma fortaleza. Exatamente isso. Se pudesse ser visto casualmente, não poderia ser chamado de fortaleza escondida. Muito estranho. Como eles acabaram bloqueando a entrada da fortaleza? Talvez os vargs tenham sentido algum cheiro. Levi disse casualmente. Sim, muito provavelmente. Albarad continuou na linha de pensamento de Levi. Temos alguns métodos para interferir no rastreamento de vargs, mas esses métodos podem falhar às vezes. Sangue. Eles são extremamente sensíveis ao cheiro de sangue. Qualquer traço de odor disperso no ar será detectado. Se houver derramamento de sangue, eles certamente vão descobrir. Aqueles vargs andando de um lado para o outro na entrada da fortaleza provavelmente estão lá porque o cheiro de sangue desaparece. O que significa que pode haver feridos em nossa fortaleza. Dizendo isso, Albarad apertou ainda mais sua espada antiga. Levi, me ajude. Vou atrair aqueles orcs e vargs para longe. Depois que eles forem embora, você vai até aquela árvore e pia como uma coruja do mato 4 vezes, em um padrão de 3 intervalos curtos e um longo. Pare, pare, pare.
Não quero me dar ao trabalho de aprender a piar como uma coruja. Levi interrompeu o ansioso Albarad dizendo, só alguns orcs e vargs, nem mesmo trolls. Minha sugestão é, vá direto até eles. São mais de 100 deles e mais vargs, o que torna tudo ainda maior. Albarad enfatizou para Levi, lembra? O ataque ao forte da estrada da última vez envolveu cerca de tantos orcs. Esta escala é completamente suficiente para saquear aldeias e até mesmo atacar algumas cidades menores. Aconselho você a me ouvir. Não se preocupe, tenho bastante experiência. Deixe a tarefa de atrair os orcs para mim. Acho que tenho mais experiência que você. Você ficou fora por muito tempo, Albarad. Acha que o atual forte da estrada ainda é o antigo forte da estrada? Ou que ainda sou o mesmo de antes? Levi se levantou e caminhou em direção aos orcs. Seu jeito arrogante rapidamente atraiu a atenção dos orcs distantes. Muito imprudente. Albarad fez uma careta, pensou por um momento, depois também se levantou e seguiu Levi de perto. Os orcs voltaram sua atenção e imediatamente caíram na gargalhada. Haha, 2 vermes fedorentos saíram sozinhos. Matius, carne fresca para esta noite. Um orc montado em um varg deu ordens. Os orcs próximos imediatamente gritaram de alegria. Aqueles com vargs montaram neles, enquanto sem avançaram em uma multidão caótica, com medo de que os 2 homens pudessem escapar. Sovosh, vendo o ataque feroz do inimigo, Albarad rapidamente disparou uma flecha, derrubando um varg. Mas antes que ele pudesse disparar uma segunda flecha, de repente aqueles orcs e vargs pararam. Eles esticaram o pescoço para frente, aparentemente hesitantes. O que está acontecendo? Albarad estava um tanto confuso, seu movimento de puxar o arco congelado. Levi ficou na frente e se virou para dizer, não sei onde você ouviu notícias sobre mim, mas o que eles disseram definitivamente não estava completo. Ele apontou para aqueles orcs. Olha, eles obviamente sabem melhor do que você quem eu sou e o que eu fiz. Sovosh, a longa espada foi desembainhada, brilhando com um brilho azul como se fosse iluminar aquelas colinas escuras. Ah! O orc na frente fechou os olhos e gritou aterrorizado, é Nêmesis. Aquele Nêmesis que cortou as gargantas de mais de 1000 orcs e 2 comandantes. Uau! Os orcs imediatamente perderam a coragem de avançar. Finalmente entenderam de onde vinha aquele medo instintivo que os invadia. Essa era sua ruína. E a palavra maldição significava que diante deles havia uma existência especificamente projetada para enfrentá-los. Confrontá-los só traria infortúnio e desastre. Levi avançou ferozmente empunhando sua longa espada. Os orcs imediatamente se espalharam em todas as direções, cada um correndo em direções diferentes, com os vargs abaixando o rabo e fugindo loucamente. Depois de abater vários orcs que corriam mais lentamente, Levi se virou e disse, vá ajudar seus companheiros primeiro. Eu vou limpá-los. Volto logo. Albarad timidamente guardou seu arco, respirou fundo e abriu a boca várias vezes, sem saber o que dizer. No final, ele só pôde concordar. Tudo bem, vou ouvir você. Esse cara estava ficando cada vez mais ultrajante. Vendo Albarad concordar, Levi se virou e correu atrás da área com mais orcs. Grupos de orcs estabelecidos não podiam ser deixados sozinhos. A aparição de Levi fez com que esses orcs perdessem a coragem de lutar apenas temporariamente. Mesmo com a partida de Levi, eles ainda se tornariam um desastre para os povos livres. Observando a figura de Levi recuando e os grupos de orcs cada vez mais frenéticos, Albarad se sentiu bastante em conflito. Que tipo de situação é essa? É melhor ir verificar a fortaleza. Sob a árvore murcha, ouviam-se os chamados das corujas do mato. Momentos depois, baque baque, 2 sons abafados de impacto vieram do subsolo. Estouro, um pedaço de grama tremeu. Albarad correu e levantou a tábua de madeira coberta de areia e ervas daninhas. Esta era uma entrada que levava ao subsolo. Assim que a passagem se abriu, uma mão imediatamente se ergueu. Ah! Alguém saiu de dentro, respirando pesadamente. Albarad, é tão bom ver você de novo. Essa pessoa perguntou. Qual é a situação agora? Muito seguro. Os orcs foram expulsos por reforços e provavelmente serão eliminados em breve. Isso é maravilhoso. Ele olhou para Albarad e disse, sinceramente nunca imaginei que seria você lá fora. Desde que você começou sua jornada para o leste não nos vemos há 2 anos. Estou tão feliz que você conseguiu voltar inteiro. Também estou muito feliz em ver todos vocês novamente. Ufa! O Ranger deu um suspiro de alívio e disse, você não sabe. A situação aqui tem se tornado cada vez mais perigosa ultimamente. Devido ao medo de certas coisas, os orcs não ousam mais ficar no lado norte e todos se voltaram para o sul. O val que leva ao condado está se tornando cada vez mais difícil de defender. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Albarad tornou-se um tanto sutil. Não vamos discutir isso por enquanto. Contarei em detalhes sobre as mudanças durante esse período mais tarde. Por enquanto, me dê uma mão. Ainda há feridos lá embaixo. Tudo bem. Enquanto descia, o Ranger disse de repente, a propósito, eu não perguntei. De qual unidade são os nossos reforços? Qual unidade? Se eu tiver que usar esse termo, então só posso dizer que é a unidade do forte da beira da estrada. O que? O Ranger ficou um pouco confuso. Albarad respondeu, como alguém que esteve aqui de guarda o tempo todo, você deveria saber melhor do que eu. Ele é o mestre daquele lugar, um cara que pode fazer os orcs sentirem medo. Enquanto Albarad prestava ajuda aos seus companheiros, em uma caverna escura não muito longe da fortaleza dos Rangers. Baque, 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 baque.
Dentro das muralhas, ouviam-se sons de picaretas batendo em pedras. Um orc encolhido num canto trêmulo levantou o cutelo em sua mão, apontando para onde o som estava vindo. Baque! O som ficou mais próximo até que rachaduras começaram a aparecer na parede, expandindo-se constantemente para fora. Estouro! Da abertura recém-cavada, um rosto espreitou. Aqueles olhos que pareciam capazes de penetrar a escuridão imediatamente se fixaram no orc encolhido no canto. Encontrei um pequeno orc aqui. Neste dia, lamentos cheios de terror ecoaram pela caverna. Capítulo 155. Aliança Formal. Saudações a você, lenda do Forte da Estrada, Levi Stonecraft. Quando Levi retornou ao local original, um patrulheiro estava esperando sob a árvore. Ele imediatamente cumprimentou o senhor do Forte da Estrada, que havia salvado sua equipe. Obrigado pela sua ajuda. Não se preocupe muito com isso. Eu não vim aqui especificamente para isso. Levi acenou com a mão. Menos orcs é sempre melhor. Quando os encontro, eu simplesmente os extermino. Não dá muito trabalho. Talvez não para você, mas para nós o problema é realmente considerável. Os Dúnedain se lembrarão desta assistência. Levi sorriu. Uma vez fui ajudado por seus companheiros. Sempre me lembro disso. Espero que a amizade entre os nossos lados possa perdurar. O Ranger sorriu e assentiu, e os dois apertaram as mãos firmemente. Albarad mencionou que há feridos com você. Onde eles estão? Ali no subsolo. Albarad também está lá. Por favor, siga-me. Falando assim, o Ranger se agachou e levantou a porta escondida destrancada, revelando uma passagem para baixo. Verdadeiramente escondido. A menos que cave fundo, não consigo imaginar como descobrir este lugar. O Ranger desceu primeiro com Levi seguindo de perto. Temos muitas fortalezas como esta. Na verdade, não só nós. As forças guerrilheiras de Gondor também têm essas bases camufladas. Enquanto subia, o Ranger falou sem reservas. Encontrar nossas fortalezas não é realmente difícil. Normalmente, acima de uma fortaleza, há uma árvore, e ao lado dela sempre crescem 3 plantas locais, que quando conectadas, certamente formarão um triângulo isósceles. É claro que além dessas plantas, há outras coisas que interferem na visão. Se a visão não for aguçada o suficiente, a fortaleza não será vista. No tempo que levou para dizer isso, ambos já tinham descido. Levi olhou ao redor e percebeu que o lugar era bem apertado e muito escuro. Esta fortaleza tinha aproximadamente 10 metros de comprimento e largura, com várias camas de palha colocadas em um canto e algumas prateleiras em frente com várias capas penduradas nelas. Nesse momento, 2 Rangers estavam encostados nas camas de palha, rangendo os dentes enquanto tratavam ferimentos sem fazer barulho. Incluindo Albarad, havia 5 Rangers aqui no total. Todos esses Rangers pareciam bem velhos, incluindo Albarad. Eles tinham expressões sérias com uma qualidade desgastada pelo tempo, como pedras que suportaram vento e geada, e todos pareciam ser tipos taciturnos. Embora em silêncio agora, Albarad obviamente já havia explicado a situação de antemão. Ao ver Levi descer, todos pararam de agir e se curvaram levemente para cumprimentá-lo. Então eles continuaram tratando seus ferimentos ou sentando-se calmamente em um lado, bastante silencioso. Tão silencioso que parado ali, Levi se sentiu um pouco estranho. Você voltou. Como foi? Albarad foi o primeiro a quebrar o silêncio, cumprimentando Levi. Uma pequena parte escapou, mas não é um grande problema. Eles provavelmente não ousarão se aproximar daqui por um bom tempo. Os lamentos dos orcs ainda ecoavam em alguma caverna. Parece bem tranquilo. Eu realmente subestimei você antes. Sem problemas. Você terá muitas oportunidades de ganhar experiência no futuro. Falando assim, Levi caminhou em direção aos 2 feridos, tirando 2 garrafas cheias de um líquido rosa. Poções de cura. Beba isso. Pode fazer suas feridas cicatrizarem rápido. Os 2 feridos olharam para cima, atordoados por um momento. Albarad disse de lado, remédio secreto do mago. Normalmente não há chance de beber algo assim. Levi assentiu, confirmando a explicação. Claro, se você diz. Ao ouvir Albarad dizer isso, os 2 feridos não hesitaram em aceitar as poções e bebê-las. Ao contrário do esperado, o gosto deste remédio era bem peculiar e indescritível. No entanto, o efeito foi notável. Logo após beberem a poção, os ferimentos em seus corpos milagrosamente começaram a cicatrizar imediatamente, desaparecendo completamente em segundos, como se nunca tivessem sido feridos. Os Rangers recuperaram sua vitalidade. Momentos depois, Albarad, Levi e o Ranger que guiou Levi se reuniram. Albarad apresentou. Este é o nosso capitão Eladan. Costumávamos ser ativos no topo do vento com frequência. Agora, apenas algumas pessoas ainda estão fazendo o trabalho de coleta de informações lá, como eu. Ouvi dizer que sua situação recente não parece muito boa? Levi perguntou ao capitão dos Rangers ao lado dele. Na verdade, não é o ideal. Os grupos de orcs aumentaram e estão bem alertas. Eladan disse calmamente, no entanto, nos últimos 100 anos, essa situação já ocorreu antes. É fácil destruir formações de orcs. Desta vez foi realmente inesperado. Se os orcs fossem apenas 10 vezes maiores que nós, não estaríamos em um estado tão lamentável, muito menos pensaríamos em fugir. Mas 20 ou até 30 vezes, além de um bando de vargs. Isso era pedir demais. De fato, Levi concordou e sugeriu. Da próxima vez que você se machucar, pode descansar no Forte da Estrada. O forte da beira da estrada está envolto em uma espécie de magia.
Feridas cicatrizam mais rápido quando descansamos ali. Não pense no meu lugar como um reino secreto e proibido, vedado aos mortais. É como uma cidade comum. Venha quando quiser. Nós vamos. Eladan assentiu. Além disso, Albarad não lhe disse antes que você pode pegar suprimentos de lá a qualquer momento? Afinal, temos inimigos em comum. Obrigado pela sua gentileza. Muito poucas pessoas sabem da nossa existência. Eladan disse, mas o que eles também não sabem é que desde que começamos a vagar por essas terras selvagens, os orcs e vargs que morreram sob nossas lâminas ou flechas somam dezenas de milhares. De fato, ao contrário dos mercenários contratados, os Rangers tinham rixas sangrentas com Sauron e seus asseclas pelo reino destruído. Independentemente de pagamento ou apoio, eles lutavam contra orcs até a morte. É claro que mesmo sem ódio, eles assumiriam ativamente a responsabilidade de eliminar ameaças. Este era um grupo altamente culto. Como disse um certo rei, se todos os patrulheiros entrassem em seus túmulos um dia, fosse no condado ou em assentamentos humanos próximos, ninguém ousaria sair à noite. As Terras Solitárias, este território era tanto um deserto desabitado quanto a terra natal dos Rangers. Mas pensando bem, ter um grande grupo de seres de nível rei guerreiro protegendo constantemente esta terra era bastante reconfortante. Você não precisa se preocupar muito. O capitão dos Rangers disse isso. Nesse caso, depois de pensar um pouco, Levi decidiu tomar emprestada a reputação do seu aliado. Ele disse, sei que você se comunica frequentemente com Elrond e recebe ajuda de Valfenda com frequência. Tive conversas agradáveis com Elrond, e com Valfenda tenho uma aliança sólida e inquebrável. Acho que deveríamos fazer o mesmo. Não se preocupe em adicionar qualquer fardo ao meu território. Além disso, isso não é uma doação unilateral. Espero que você possa, ocasionalmente, enviar alguém para dar aulas às crianças do meu território, instruindo-as sobre sobrevivência na natureza e o que fazer ao encontrar inimigos. E em breve, talvez daqui a alguns anos ou mais de uma década, talvez eu queira lhe contratar para algumas tarefas. Se você concordar, poderemos alcançar uma cooperação maior. Essas palavras foram obviamente eficazes. Elrond tinha conexões bastante significativas com os Dúnedain. Mais especificamente, seu irmão gêmeo foi o primeiro rei de Númenor. Inicialmente, tanto Elrond quanto seu irmão Elros eram meio-elfos. Mais tarde, um escolheu se tornar um elfo e existir eternamente, enquanto o outro escolheu se tornar humano e governar Númenor. A partir de então, embora compartilhassem origens, suas raças não eram mais as mesmas, e os efeitos do tempo sobre elas se tornaram cada vez mais pronunciados. Elrond estava destinado a assistir a linhagem de seu irmão morrer geração após geração, destinado a experimentar a separação repetidas vezes. Mas ele permaneceu firme, protegendo geração após geração das linhagens reais dos Dúnedain. Até agora. Falando nisso, Aragorn, esse chefe dos Rangers, atualmente o único Dúnedain qualificado para herdar o trono de Gondor, na verdade tinha conexões sanguíneas com Elrond, sendo descendente do próprio irmão de Elrond. Por essa razão, Elrond sempre se importou muito com os Rangers, porque fundamentalmente eles eram uma família. Se for esse o caso, Eladan e Albarad trocaram olhares. Ambos estavam ouvindo sobre o relacionamento de Levi com Valfenda pela primeira vez. Uma potência emergente relativamente desconhecida, cujo passado não era bem compreendido. Dizendo de repente que queria ajudar esses Rangers que as pessoas comuns nem sabiam que existiam, soaria um tanto abrupto. Definitivamente não tentariam, a menos que fosse absolutamente necessário. Mas se fosse aliado do seu próprio povo, isso seria normal. Um certo sentimento se desenvolveu. No caminho da resistência ao mal estamos unidos. Levantarei esse assunto na próxima reunião tribal. De qualquer forma, nunca esqueceremos sua ajuda. Por isso, forte na beira da estrada Valfenda Rangers. Essas três forças estão fortemente unidas, cercando essas vastas terras solitárias. Capítulo 156, Reunião. Embora tudo o que precisava ser feito tenha sido feito e tudo o que precisava ser dito tenha sido dito, parecia que não restava mais nada, mas alguém ainda estava insatisfeito. Levi olhou para a apertada fortaleza subterrânea à sua frente e franziu a testa. Uma semana depois, a área de South Downs até Sarnford tinha muitas câmaras subterrâneas espaçosas, completas com vários suprimentos de emergência, bons ambientes, poços de ventilação quase imperceptíveis, e cada uma continha uma pequena fazenda cultivando batatas e outras culturas comuns, com luz e calor fornecidos por pedras que brilhavam. Agora, essas fortalezas realmente pareciam fortalezas, em vez de abrigos temporários onde alguém só podia se refugiar por um breve período. Só então os Rangers finalmente entenderam o quão milagrosas eram as lendárias habilidades mágicas de construção que Levi possuía. Na verdade, estou um pouco curioso. No caminho de volta para o forte da estrada, Levi perguntou a Albarad. Todos os seus parentes vivem assim, vagando por toda parte, caçando orcs e vargs e se movendo constantemente entre várias fortalezas? Não, temos alguns assentamentos fixos com casas e terras agrícolas. Albarad estava se recuperando apenas agora. Ele disse, ninguém sabe onde nossa tribo vive, exceto os elfos. Sim, elfos. Assim que eles retornaram ao forte da estrada, Wade se aproximou de Levi. Há um elfo que afirma ser de Valfenda e diz que tem uma carta para entregar a você, e que ela deve ser entregue pessoalmente. Onde ele está? Nas terras agrícolas. Terras agrícolas? Sim, ele está cultivando. Seguindo as instruções de Wade, Levi parou nos campos de vegetais. Aglar? Ele gritou.
O elfo que plantava batatas rapidamente se levantou e cumprimentou Levi. Momentos depois, Aglar, arrumado, encontrou-se com Levi no castelo, com Albarad ouvindo por perto. Um ranger e um elfo trocaram cumprimentos e então ambos se voltaram para Levi para discutir negócios. Aglar começou. Lord Elrond lhe escreveu uma carta há alguns dias. Fiquei curioso para saber como era este lugar, então me ofereci para entregá-la. Depois de descobrir que você não estava aqui, tentei encontrar uma pousada, mas não consegui. Então o morador me providenciou hospedagem gratuita. Ouvi dizer que os moradores daqui fazem alguns trabalhos diários, então me juntei a eles. Surpreendente. As plantações aqui crescem tão rápido como se tivessem feito mágica. Você poderia pensar dessa maneira. Levi estava com preguiça de explicar mais nada. Aglar tirou uma carta bem preservada e entregou a ele. Albarad lançou alguns olhares furtivos e confirmou que era mesmo do senhor de Valfenda. As marcas não podiam ser falsificadas. Isso também confirmou o que Levi havia dito anteriormente. Ele era, sem dúvida, um deles. Depois que o envelope foi aberto, apenas os movimentos de Levi podiam ser ouvidos no castelo. Depois de um momento ele sorriu um tanto sem jeito. Ops, eu realmente esqueci que ainda havia um cavalo em Valfenda. Embora o conteúdo da carta fosse educado e mencionasse o assunto apenas em uma ou duas frases, Levi ainda conseguia entender o ponto principal. Aquele cavalo era realmente uma boa montaria para a velocidade máxima, mas Roadseed Forte tinha um monte de cavalos assim. A falta de uma delas realmente não era algo muito perceptível, tanto que ele tinha se esquecido dela. Bem, devo dizer que esqueci certas coisas. Este lembrete veio na hora certa. Guardando a carta, ele encerrou os negócios oficiais. Só então Levi disse formalmente: bem-vindo, Aglar. Como você pode ver, este é o meu castelo. Mas quando te convidei para vir aqui pela primeira vez, a escala não era nem de longe tão grande. Naquela época, o forte da beira da estrada era só um castelo, e algumas paredes que não eram muito altas nem muito longas. Albarad acrescentou do lado. Naquela época, não tinha uma escala tão grande, nem aquela torre lá fora que parece ter caído do céu de repente. Mesmo tendo visto isso muitas vezes, cada vez que olhava naquela direção, Albarad não conseguia deixar de se maravilhar. Simplesmente milagroso. Ele olhou secretamente para Aglar ao seu lado. Os elfos realmente são compostos. Mas fazia sentido. Afinal, ele só viverá mais de 100 anos. Como sua experiência com cenas grandiosas se comparava à de um elfo. Mas, pelo que Levi disse, essa parecia ser a primeira vez dele aqui. Espera, esse cara não acha que sempre foi assim, acha? De fato. Levi suspirou. O tempo voa mesmo. De repente faz tanto tempo. Há quanto tempo? Albarad recostou-se. A lembrança de ter conhecido você parece que foi ontem. Aglar também sorriu e disse isso. Levi piscou, incapaz de abrir a boca por um bom tempo. Ótimo. Um Dúnadan e um elfo. 2 de vida longa. Não dá para continuar essa conversa com esses dois. Posso perguntar com ousadia. Aglar disse de repente. O que é isso? Ele apontou para o farol atrás de Levi que irradiava uma luz brilhante. Sinto uma força vital poderosa e uma força que vem dela. Esse poder tornou meus movimentos mais rápidos ao manejar a enxada. É um tipo de artefato mágico que criei. Você pode chamá-lo de farol. Ponto. Baliza? Albarad também estava bastante curioso. Aliás, desde o momento em que entrou, sua visão periférica não conseguiu escapar daquela coisa. Este objeto brilhante era realmente milagroso demais. A primeira vista dele trouxe à tona muitas lendas há muito seladas, embora nenhuma se comparasse a este artefato. Albarad era assim, e como um elfo naturalmente sem resistência a coisas belas, Aglar havia se sentido atraído ainda antes. Se não fosse pela restrição da carta de Elrond, ele teria perguntado sobre isso no momento em que viu o farol. Sim, farol. A força vital que vocês sentem e a força que surge de dentro dos seus corpos se originam dela. Levi se levantou e bateu com o dedo na tampa de vidro do farol. Todos que entram na área de cobertura recebem esta bênção. Devido à aparição do farol, o descanso diário na praça ao lado do castelo se tornou rotina para os moradores. Isso também significava que em certos momentos, a praça ficava extremamente animada. Se isso continuasse, aquele pequeno espaço acabaria se tornando insuficiente. Para resolver essa situação, Levi planejou encontrar tempo para matar outro Vitere, especificamente, criar uma Praça da Vida, ou local similar. Ele também poderia construir o hospital perto do farol. Pessoas feridas internadas no hospital descobririam de repente que seus ferimentos haviam sarado, enquanto aquelas com ferimentos graves ou doenças sérias poderiam vir aqui para sustentar temporariamente suas vidas até encontrarem a cura completa. Verdadeiramente grande e lindo. Aglar foi generoso com elogios. Sendo capaz de criar uma obra quase perfeita, sua habilidade não é menor que a dos maiores artesãos da história, sejam eles justos ou maus. Na antiguidade, Fëanor criou a Silmarils. Na Segunda Era, Sauron forjou um anel. Agora Levi Stonecraft criava faróis. O tempo sempre traz surpresas. Fico feliz em ver coisas tão bonitas. Então você deveria aguardar ansiosamente. Ainda há muito tempo pela frente. Levi disse isso misteriosamente e depois mudou de assunto. Já que vocês dois puderam vir, por que não fazem um tour pelo meu território comigo? Há muitas coisas que ainda não apresentei a vocês. A propósito, eu queria saber se você viu a Pequena Rosa. Já ouvi esse nome de moradores. Aglar disse, mas eu ainda não vi. É a primeira vez que ouço falar disso.
Albarad desviou o olhar do farol e respondeu. Levi acenou para ambos, então vamos ver. Ele vive na árvore malor ao lado do castelo. É? Imagino que seja algum tipo de criatura alada, talvez até com penas cor-de-rosa. Albarad conversou com Aglar atrás deles. Aglar pensou por um momento e disse, mas definitivamente não é um animal comum. Talvez um pássaro mágico ou algum tipo de águia grande. Não consigo pensar em mais nada. Capítulo 157. Jovem Aragorn. Este vinho é realmente excelente. No castelo, Aglar provou uma taça de vinho que Levi havia servido pessoalmente, com a mão que segurava a taça tremendo levemente. Albarad ficou com as mãos atrás das costas na janela, olhando para o céu com a testa profundamente franzida e imóvel. Pare de ficar distraído. Vem comer alguma coisa? Levi gritou. Sim, eu vou comer em um momento. Levi se sentiu impotente. Vamos lá, você já é crescidinho. Por que ainda preciso te chamar para comer? Se você não vier agora, só vai sobrar carne seca. Como se tivesse captado alguma palavra-chave, Albarad respondeu imediatamente. Ele gosta bastante de comer carne seca. Quando o alimentei, ele até me deixou acariciá-lo algumas vezes. Ele também come vegetais, repolho, batatas, cenouras, milho e até ervas daninhas. Aglar continuou, e parece bastante interessado nos lembas que trouxe, o que significa que pelo menos não é maligno. Assim como outras criações élficas, os lembas tinham efeitos restritivos sobre criaturas malignas. Mesmo morrendo de fome, esses seres malignos jamais dariam uma mordida de bom grado. É bem normal. Dragões são onívoros por natureza. Ainda estou pensando se devo alimentá-lo com minério quando crescer. Levi trouxe um prato de vegetais enquanto respondia casualmente. Aglar pousou delicadamente sua taça de vinho e aceitou o prato de vegetais leves. Não estou falando sobre isso. Eu só acho que isso vai contra a natureza de um dragão. Incrível. Um dragão que não era nem mau nem sanguinário e nem cobiçava tesouros. Muito estranho. Posso levar a notícia de volta? Ele perguntou a Levi. Claro, não é nenhum segredo. Após receber permissão, Aglar levantou sua taça de vinho e fez um leve brinde a Levi. Albarad acendeu silenciosamente seu precioso tabaco Old Toby na janela, perdido em pensamentos. Ainda fumando? Venha comer. Levi apertou a espátula com mais força. Esse aperto parecia apertar o coração. Albarad guardou o cachimbo em alerta e voltou à mesa para comer direito. Com a visita de dois amigos de longa data, Levi não poupou esforços durante a refeição, demonstrando todos os métodos de cozimento que conhecia. Embora a mesa de trabalho nunca tenha dado nenhuma pista, a julgar pelo conteúdo, fosse síntese alimentar adicional ou frigideiras, tábuas de corte e facas de cozinha, tudo continha vestígios de algumas modificações culinárias complexas. Comam, todos vocês comam. Embora esta refeição tenha sido suntuosa e deliciosa, acompanhada de um vinho bastante potente. Mas obviamente tanto Albarad quanto Aglar estavam bem contidos, não bebendo nem comendo demais, ambos parando quando satisfeitos. Levi silenciosamente tomou seu suco de fruta, refletindo. Comer com anões era sempre o evento mais animado. Enquanto houvesse um anão à mesa, a hora da refeição nunca seria estranha ou silenciosa. A menos que aquele anão fosse Thorin, ou que todos os outros na mesa fossem elfos. Vários dias se passaram assim. Albarad não conseguia ficar parado. Hoje em dia ele ia diretamente dar aulas de atividades ao ar livre para as crianças na escola, às vezes também contando histórias sobre história, poesia ou mitologia. Aglar teve a experiência de vários trabalhos como pesca, caminhadas e agricultura, como morador local, todos os dias. Esses dias continuaram até Levi terminar de lidar com todos os assuntos grandes e pequenos em seu território, incluindo instruir o representante da comunidade Wade e o diretor Tabor sobre assuntos dos Rangers. Produção de recursos subsequente e várias precauções em relação a facções amigas e aquelas que abrigam má vontade. Não apenas Roadseed Forte. Ele também encontrou tempo para visitar Dali e trouxe atualizações sobre políticas educacionais para lá. Bard cuidaria de tudo. Todas as coisas se tornaram cada vez mais prósperas como uma terra abençoada. Neste dia, Levi emergiu do portal do Nether, e os três se reuniram novamente. É hora de partir. O que? Aglar não estava muito claro sobre a situação. Temos uma aventura extremamente distante. Quão distante? Extremo leste de Mordor. Isso é realmente lamentável. Não posso acompanhá-lo. O elfo balançou a cabeça lentamente. O leste de Mordor era impróprio para elfos por vários motivos. Não importava o resto, apenas a aparência era um grande problema. Aqueles orientais provavelmente saudariam qualquer elfo que se aproximasse com flechas e lanças à primeira vista. Entretanto, embora ele não pudesse viajar junto para Rum, ele ainda poderia acompanhá-los até Valfenda. Depois de organizar os suprimentos em suas mochilas, os três partiram para Valfenda. 3 pessoas montadas em 2 cavalos. A vantagem disso era que Levi não precisava fazer uma viagem extra para devolver um cavalo. A desvantagem era ficar um pouco apertado. Ficaria perfeito com anões ou hobbits. Bem-vindo, Levi Stonecraft. Lord Elrond aguarda no grande salão. Na entrada de Valfenda, como sempre, o ajudante Lindir saiu para receber Levi. O fato de Levi ter vindo significava que Aglar havia completado sua tarefa de forma excelente. Você é sempre bem-vindo para visitar minha casa. Ele acenou para Lindir, deixou essas palavras e voltou primeiro. Então eu... Considerando que se tratava de uma reunião entre lordes que poderia envolver segredos, Albarad também planejou se desculpar. Não há necessidade.
Levi interrompeu, não é nada grave. Só deixei uma coisa aqui. Assim que eu recuperar, continuaremos nossa jornada. Tudo bem. Embora ele tenha dito isso, as coisas estavam um pouco além das expectativas de Levi, porque no salão de recepção, esperando por Levi, não estava apenas Elrond, mas também um adolescente de cerca de 15 ou 16 anos e uma mulher parada atrás dele que deveria ser sua mãe. No momento em que viu os dois, Albarad fez uma reverência respeitosa e padronizada. Esta foi uma saudação a Aragorn II, 16º chefe dos Dúnedain e sua mãe. Gil-Raen, a mãe de Aragorn, sorriu e acenou para Albarad em resposta. Aragorn também fez um gesto educado de saudação a Albarad. Então ele desviou o olhar, levantou a cabeça e encarou Levi com olhos grandes e fixos. Isso fez com que Levi se sentisse um pouco desconfortável. Faz tempo que não nos vemos, meu amigo. Tenho ouvido muitos boatos sobre você ultimamente. Parece que você tem se divertido bastante. Elrond se levantou e o cumprimentou calorosamente. Nada mal, eu acho. Nada mais do que viajar por aí ou lutar contra várias coisas. Depois de responder, Levi cumprimentou formalmente. Na verdade, já faz um bom tempo que não nos vemos. Ele se virou e perguntou, essa criança é? Exaestel, atual chefe dos Dúnedain. Saudações a você, lenda da natureza, matador de dragões, maldição do mal. Senhor Levi. O jovem pretendia recitar todos esses títulos de uma só vez. Mas depois de dizer apenas 3, ele percebeu que sua memória não era tão boa assim, e sua respiração não era tão longa quanto ele pensava. Bem, ser educado foi o suficiente. Olá. Levi sorriu e foi até a cabeça de Aragorn para afagá-lo, tentando até pegá-lo no colo. Espere, senhor, eu não sou mais uma criança pequena. Por favor, não faça isso. Ai, minhas desculpas. Levi retirou a mão timidamente. Que pena. Agora não posso mais dizer a Aragorn, eu te segurei quando você era pequeno. Capítulo 158. Aquele que não pode retornar. Stel gosta muito de ouvir suas histórias. Elrond suavizou as coisas. Desde a primeira vez que ouviu as lendas sobre você, ele sempre quis conhecê-lo. Fico feliz que você goste de ouvir minhas histórias. Levi apertou a mão de Aragorn, dizendo, parece que você se interessa bastante por aventuras. Sim. Aragorn deu uma resposta muito definitiva. Depois de dizer isso, ele perguntou, você realmente lutou contra um dragão? Claro, na Montanha Solitária, o território dos anões. Levi relembrou, aquele dragão era um tagarela. No momento em que você parava diante dele, ele tagarelava sem parar, tentando perturbar sua mente. Ele lentamente estendia aquela enorme cabeça de dragão que preenchia todo o seu campo de visão até você. Olhava para você com aquelas pupilas verticais douradas e então o questionava. Enquanto Levi narrava, Aragorn usou sua imaginação. Naquele momento foi como se uma enorme cabeça de dragão surgisse diante dele, olhando de cima. E ao responder às suas palavras, você seria submetido a uma maldição cruel. Portanto, nunca responda às perguntas de um dragão diretamente. Permaneça em silêncio ou desvie-se e ganhe tempo. Além disso, ele também perguntará seu nome. Se você disser seu nome, sua alma será capturada por ele, e você se tornará seu fantoche. Aragorn ouviu atentamente, obviamente atraído pelos detalhes da história. Levi teve um pensamento repentino e disse, certa vez, ele me perguntou qual era meu nome. Você contou? Aragorn não pôde deixar de perguntar. Um rosto grande se inclinou e respondeu de forma bastante ameaçadora e lenta. Sim. Ah. Aragorn gritou e recuou repetidamente. PFFT. Os cantos da boca de Levi não conseguiram evitar se curvar para cima, revelando um sorriso travesso de conspiração bem-sucedida. A boca de Albarad se contraiu. Elrond cobriu os olhos impotente. Gil-Raen deu 2 passos à frente, acariciando gentilmente a cabeça de Aragorn. Nesse momento, Aragorn também percebeu o que havia acontecido. O jovem respirou fundo, fez beicinho, cerrou os punhos e ficou ali, obviamente não muito satisfeito. Em todos os seus anos, ninguém jamais o assustou tanto. No entanto, após esse pequeno episódio, a barreira entre a história lendária e a realidade também desapareceu. Nesse momento, Aragorn de repente percebeu que diante dele não estava apenas a lenda das histórias, mas também uma pessoa viva. Tudo bem, não fique bravo. Peço desculpas a você. Como se estivesse fazendo mágica, uma pequena flor vermelha apareceu de repente na mão de Levi. Ele a entregou a Aragorn. Uma flor que nunca murcha, uma especialidade do Forte da Estrada. Espero que lhe traga boa sorte. Obrigado. Embora um pouco chateado, Aragorn ainda aceitou educadamente a pequena flor vermelha e agradeceu a Levi. Daquele dia em diante, seu quarto ganhou um pequeno vaso de planta. Dando um tapinha no ombro de Aragorn, o assunto foi resolvido. Um banquete de recepção privado foi rapidamente convocado, mas desta vez eles não incomodaram os chefes élficos de Valfenda. Levi decidiu cozinhar pessoalmente. Após anos de acumulação, a variedade de alimentos da mesa de artesanato tornou-se bastante abundante. Vários pratos vegetarianos, de carne, assados e cozidos, além de pequenas sobremesas e saladas. Tudo isso veio facilmente. Além disso, Levi também tirou mais de 10 barris de vinho fino caseiro de sua mochila. Neste dia, até Elrond não resistiu a tomar mais algumas xícaras. Vinho excelente. O senhor de Valfenda fez uma avaliação bastante breve, mas apropriada.
Aragorn segurou seu suco de fruta, observando as várias pessoas na mesa bebendo alegremente, imaginando quando ele também poderia experimentar um pouco. Era raro ver seu pai adotivo Elrond tão feliz. Essa bebida deve ter um gosto muito bom. Mas, deixando as bebidas de lado, a comida era realmente perfumada. Tudo que ele havia comido antes parecia ração seca. Alguém não sabia que o banquete que ele preparou casualmente teve um impacto imensurável no jovem de Valfenda. Talvez algum dia no futuro, quando esse chefe Dúnedain bebesse um caldo cuidadosamente cozido, ele se lembraria da cena de hoje. Independentemente do futuro, agora ele poderia comer mais uma mordida. Ouvindo a conversa deles, percebi que o vizinho Lorde do Forte da Estrada, que gostava de assustar as pessoas, não aparecia com frequência e era frequentemente esquivo, completamente impossível de ser encontrado. Isso significava que as oportunidades de comer alimentos que ele mesmo preparava também eram raras. O pequeno e agradável banquete para o anfitrião e convidados logo terminou. Já era tarde, e Aragorn foi mandado descansar por sua mãe. Levi encontrou Elrond e tirou uma maçã brilhando com brilho dourado. Posso ver que o que ele carrega não será apenas o destino dos Dúnedain, mas muito mais. Quando ele partir, espero que você possa lhe dar esta maçã em meu nome. Ela pode salvar a vida dele em momentos de perigo. Elrond aceitou solenemente a maçã, obviamente um tanto surpreso e maravilhado. Ambos ficaram surpresos que Levi estivesse disposto a dar uma maçã dessas e impressionados com sua consideração por Aragorn. Como o futuro se desenrolará, para onde o destino nos levará, ninguém pode prever essas coisas. Elrond manteve seu estilo consistente, no entanto, obviamente, hoje uma espécie de destino abençoou nossa esperança a Estel. Agradeça em nome de Estel. E eu também. Uma voz gentil veio do lado. Gilrain. Agradeço em nome do meu filho pelo seu presente. Ela se curvou levemente para Levi. Era possível perceber que essa mãe tinha uma natureza bastante gentil. Claro, gentil não significava fraca. Assim como Aragorn, ela também era uma Dúnedain. Se necessário, podia empunhar uma espada a qualquer momento e reduzir em 10 vezes o seu número de orcs. Contanto que você não se importe com minha pequena brincadeira. Gilrain sorriu e balançou a cabeça. Por fim, eles se despediram de Aglar. No dia seguinte, 2 cavalos velozes e blindados saíram correndo de Valfenda, com o vento assobiando em seus ouvidos. Essa é a primeira vez que monto um cavalo tão rápido, Albarad gritou à frente. Mesmo em alta velocidade não havia sinal de perda de controle, ao contrário de um certo velho. Ah, então é melhor tomar cuidado. Algum velho machucou as costas nesse tipo de cavalo. Então a saúde dele definitivamente não era boa. E embora eu possa ser mais velho que a maioria dos humanos, não sou um homem velho. Esse galope em alta velocidade continuou até a passagem das Montanhas Sombrias. Diante de uma porta bloqueada, os dois comeram alguma coisa casualmente, planejaram brevemente sua rota e então continuaram. Neste terreno relativamente estreito e com muitos obstáculos, a velocidade dos cavalos diminuiu um pouco. Foi nesse momento que Albarad mencionou de repente: ainda não perguntei qual é o seu propósito em ir para o Extremo Oriente. Propósito. Se devo dizer, então espero que a guerra possa acabar, e que aqueles que desejam retornar possam retornar ao lugar em que pensam dia e noite, em vez de ficarem perdidos em algum lugar. O lar sempre exerce uma atração fatal para algumas pessoas. Essa atração muitas vezes supera em muito ouro e qualquer outra coisa. Pode até fazer com que as pessoas desconsiderem todo o resto. Você tem razão. Albarad suspirou. De fato, algumas pessoas protegem suas moradas pacíficas, mas permanecem insatisfeitas, enquanto outras trabalham em todos os lugares pelo bem de seu lar, mesmo que seja apenas uma bolha onírica ou ruínas já destruídas. A figura do velho de túnica azul apareceu diante de seus olhos. Talvez eu não consiga retornar. Você vai ajudá-lo a voltar para casa? Uma frase inexplicável saiu da boca de Albarad. A pessoa atrás dele também entendeu inexplicavelmente. Ele retornará, assim como os outros. Capítulo 159. A encruzilhada. Acho que está um pouco quieto demais. Albarad olhava ao redor, atento, enquanto cavalgava à frente. Desde que montou nos cavalos, o sujeito não havia baixado a guarda nem um pouco. Na minha experiência, deve haver muitos orcs aqui, ou goblins surgindo de algum lugar. Eles adoram emboscar viajantes que passam. À noite também pode haver vargs. No passado eu nunca pegaria essa estrada a menos que fosse absolutamente necessário. Sua experiência está desatualizada. Ao contrário de Albarad, que mantinha os nervos constantemente tensos, Levi prestava pouca atenção aos lados ou acima da cabeça. É improvável que haja orcs nesta área agora. Também bloqueei o salão principal da cidade dos goblins. Quanto aos orcs e vargs que costumam vagar pelas montanhas, as forças orcs sofreram pesadas perdas na Batalha dos 5 Exércitos. A maioria foi massacrada. Provavelmente não se recuperarão por muito tempo. Quantos orcs morreram naquela batalha? Albarad perguntou casualmente. Eu não contei. Provavelmente dezenas de milhares. Dezenas de milhares. Todos os orcs de todas as terras solitárias juntos podem não chegar a tanto. Com tantos mortos, pode-se dizer que as Montanhas Sombrias foram esvaziadas de orcs. Além disso, Goblin Town está bloqueada. Bem, agora eu sei por que está tão quieto. Embora tenha dito isso, o Ranger não baixou a guarda, destacando o profissionalismo. Os dois continuaram avançando assim, chegando aos vales do Anduin sem nenhuma perturbação. Eu sinto que este lugar também é muito tranquilo.
Na minha memória, esta área tinha muitos acampamentos ou fortalezas de orcs que eram bem difíceis de lidar. Agora, todos eles desapareceram. Sobre isso, Gandalf e eu, esse é o Mago Cinzento. Pouco depois de você partir, nós dois fizemos uma viagem para cá. Ele era responsável por evacuar os moradores, eu era responsável por expulsar os orcs. E então, nós dois concluímos nossas tarefas de forma excelente. Tudo bem, entendido. Mas precisamos mudar de direção. Albarad explicou. Adiante fica a Floresta das Trevas. As estradas até lá estão cobertas de vegetação rasteira. Não há como prosseguir. Podemos ir para o sul primeiro, contornando a floresta, e depois para a Cidade do Lago. Esta rota é mais segura. Não, Levi lembrou, a segurança não é algo que precisamos considerar. Nessas terras selvagens, só há uma coisa que precisamos considerar. Qual caminho é o mais rápido? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Faremos como você diz. O plano original de ir para Lake Town foi cancelado. Os dois circularam pela Floresta das Trevas, galopando para o leste através do deserto de Rovanion, parando apenas brevemente para descansar à noite. Embora para um guerreiro Dúnadan habilidoso, mesmo sem cavalos, correr continuamente por dias sem descanso, apenas a pé, fosse possível, não era necessário. Não se tratava de uma situação extrema. O que era necessário agora era conservar energia. Mas mesmo assim, sua velocidade de viagem era extremamente rápida. Não se passaram muitos dias antes que o deserto de Rovanion já estivesse para trás. À noite, uma estrada com sinais de manutenção simples apareceu diante deles. Esta era uma encruzilhada. Os cavalos foram amarrados a um lado enquanto os dois encontravam lugares para sentar na beira da estrada e começavam a discutir. Deixe-me pensar. Albarad relembrou. Esta é uma estrada construída pelo povo de Dorvinion. Eles a chamam de Estrada do Vinho. Bem ao norte daqui fica o vale. A oeste fica a grande região selvagem de Rovanion. A leste fica Dorvinion, uma importante cidade portuária comercial com muitos elfos. Ao sul fica o centro de atividade dos humanos de Dorvinion. Continuando para o sul, a partir daí, você chega a um val por onde se pode contrabandear para onde vivem os orientais. Embora possa não ser fácil entrar agora, já que os Esterlings têm estado bastante alertas ultimamente. Não se preocupe com isso. Haverá um jeito. Levi parecia bastante confiante. Muito alerta. Não funcionaria se eles simplesmente não conseguissem vê-los? Então vamos para o sul? Pudermos. Assim que ele concordou, Albarad de repente sacou seu arco longo e atirou uma flecha nos arbustos ao lado de uma árvore. Um grito agudo de dor ecoou. A flecha pareceu disparar algo. Uau! Um grande grupo de orcs emergiu dos arbustos, com Varg de pelo preto saltando sobre eles para atacar primeiro. Albarad rapidamente desembainhou a espada para enfrentá-los com um clang, bloqueando a boca aberta e as presas de um Varg. Ele então empurrou com força, dominando o Varg com força, empurrando-o para frente e em seguida, desferindo um golpe. Uau! O Varg explodiu em chamas e começou a uivar. Antes da partida, o equipamento de Albarad também havia sido completamente encantado. A espada em suas mãos estava agora bem afiada e possuía efeitos especiais de recuo, varredura, aspecto de fogo e outros. Entretanto, a pressão do combate ainda era considerável. Obviamente, tanto os Vargs quanto os orcs sabiam que era preciso colher primeiro o caqui macio. Comparado àquela pessoa de armadura negra, este Ranger parecia muito mais frágil. Contanto que conseguissem derrubá-lo primeiro, poderiam cercar e atacar o que estava atrás, desgastando-o por atrito. Baque! Vários Vargs voaram de volta queimando, derrubando vários orcs. Fazia tempo que não via orcs tão ousados. Levi falou enquanto Nemesis em sua mão brilhava com um brilho azul, extremamente visível sob o céu noturno. Sejam orcs ou Vargs, ao verem esta arma, seus corações e fígados tremeram. Olhando para aquela pessoa novamente. Embora não o reconhecessem, ele se sentia muito assustador e perturbador. Orcs de Mordor. Albarad deu um passo para trás e trouxe um lembrete. Não é de se admirar. Eram orcs e Vargs sob o controle direto de Sauron. Talvez menos selvagens que os de Moria, mas com uma força de vontade maior. Além disso, seus equipamentos também eram melhores. A armadura deles era preta e sólida. A sensação de golpeá-la com uma espada era obviamente diferente. Rugido. Os orcs não recuaram. Após a morte de vários companheiros, eles se tornaram ainda mais ferozes, incluindo os Vargs. Eles rugiram e atacaram. Se os Vargs das Montanhas Sombrias ainda pareciam animais, então esses Vargs negros de Mordor haviam se afastado completamente da categoria normal. Seus olhos exibiam um vermelho profundo e loucura. Albarad abateu os orcs que atacavam com alguns golpes de espada, passando agilmente por entre as brechas entre armas e presas. De vez em quando, ele puxava o arco de repente para disparar tiros rápidos para trás. Sem aviso, arqueiros orcs que tentavam emboscadas tinham flechas brotando de suas cabeças. Verdadeiramente excelente em força e agilidade, capaz de combate de longo alcance e corpo a corpo. Em pouco tempo não havia mais inimigos por perto. Quando Albarad terminou de lidar com mais de uma dúzia de orcs e Vargs do seu lado e se virou para olhar para o lado de Levi, ele viu Levi pisando na cabeça de um Varg, lentamente sacando a espada cravada nela. Ao redor dele, nas árvores, arbustos e clareiras, havia cadáveres carbonizados por toda parte. Pelo menos o dobro do número do seu próprio lado. Albarad embainhou sua espada e só conseguiu dizer, muito bem. Se ele não estivesse observando com os próprios olhos o tempo todo, poderia ter pensado que estava chovendo orcs. Capítulo 160, Uvas.
Eu deveria ter te lembrado de deixar um vivo. Al-Barad suspirou. Ele realmente não esperava que a matança fosse tão rápida. Um prisioneiro vivo. Qual seria o sentido? Levi perguntou enquanto caminhava, embora não tivesse embainhado sua espada. Às vezes você pode interrogá-los para obter informações úteis. Tudo bem. A longa espada, ainda brilhando com um brilho azul, pressionava o pescoço de um orc. Mesmo ele jazendo no chão coberto de sangue, parecendo já morto. Se você quiser continuar fingindo, não me importo de cortar sua garganta imediatamente. A barra de saúde dele nem está vazia. Quem ele está tentando enganar? Silvo. O orc abriu os olhos, respirando com alguma dificuldade. Al-Barad imediatamente o imobilizou, impedindo seu movimento. Fale. Por que você está aqui? Conte-me tudo o que você sabe e eu posso considerar-lhe conceder liberdade. Hehehehe. O orc sorriu, revelando dentes enegrecidos e imundos, e zombou. Vocês não viverão muito. O mestre logo engolirá este lugar. Vocês todos morrerão. Ninguém viverá muito. Com essas palavras, sua respiração se exauriu. À medida que sua voz se esvaía, o corpo do orc gradualmente se enrijeceu e ficou imóvel. Al-Barad olhou nos olhos do orc algumas vezes. Não precisa verificar. Ele definitivamente está morto. Este orc já estava em um estado de morte desde o início por um fio. Se não o tivesse feito, não teria vivido por muito mais tempo. Parece corresponder às informações que você reuniu. Sauron tem estado bastante ativo nesta área ultimamente. Precisamos acelerar o ritmo. Naquela noite não houve descanso. Duas sombras continuaram correndo pela rodovia. Isso continuou até que o sol nasceu completamente e os cascos pousaram na terra verde e fértil. Levi desmontou, sentindo claramente a diferença entre ali e a natureza selvagem atrás deles. Este lugar parecia muito mais abundante. As plantas e pastagens eram mais exuberantes e altas, com cores vivas. As estradas também pareciam mais planas. Caminhando, não demorou muito para que uma grande variedade de treliças cobertas de videiras aparecesse diante deles, com cachos grossos de uvas pendurados por todos os lados, parecendo doces e suculentos. Entretanto, quando Levi tentou estender a mão e escolher um para provar, Al-Barad de repente agarrou seu braço. Não faça isso. Embora essas uvas cresçam à beira da estrada, todas elas têm donos. Al-Barad disse amargamente, eu realmente não quero me lembrar desse incidente, mas o povo de Dorvinion. Eles valorizam uvas e vinho mais do que suas vidas. Da última vez que passei por aqui, estava com muita sede e não consegui evitar colher um pequeno cacho de uvas na beira da estrada. Essa ação foi vista por 2 guardas que gritaram e me perseguiram. Não importava o quanto eu explicasse, eles não me ouviam. Eles me perseguiram do meio-dia até o anoitecer, só parando quando não conseguiam mais manter a resistência. Escute, Levi. Nunca, jamais colha uvas sem permissão. Para proteger suas uvas, até coelhos e pássaros costumam ser colocados em listas de procurados. Tenho certeza de que eles não se importariam em adicionar mais uma pessoa aos cartazes de procurados. Além disso, os guardas de Dorvinion não são servos ou guarda-costas da propriedade. Todos eles são soldados registrados. É melhor evitar conflitos, se possível. Tão assustador, a mão de Levi congelou no ar. Embora tenha sido isso que ele disse, mas aquelas eram novas colheitas e sementes. Este campo de uvas é tão grande. Quantos guardas pode haver? Ele disse, vamos colher um pouquinho, só um pouquinho. Não seremos descobertos, e não vou pegá-los de graça. Vou deixar algumas moedas de prata aqui. Alguns cachos de uva definitivamente não valem tanto assim. Isso faz sentido. Al-Barad assentiu seriamente, seus olhos também fixos nas uvas. Eu conheço os preços locais. 2 cachos de uva custam apenas. O que vocês dois estão fazendo? O grito repentino assustou os 2 homens, fazendo-os recuar rapidamente vários passos. Ambos desviaram o olhar das treliças de uva. Um esfregava as mãos, o outro com as mãos na cintura. Eles praticamente tinham consciência pesada estampada no rosto. Essas 2 pessoas, que não piscariam diante de dezenas de milhares de exércitos de orcs, ficaram tão assustadas com o grito de um guarda que não ousaram encará-lo. Este guarda alcançou uma façanha rara. Eu vi você agindo de forma suspeita. O que você está fazendo aqui? O guarda avaliou os 2 homens com uma expressão hostil. Este guarda de uvas usava uma armadura excelente. Tinha o que parecia uma espada muito afiada na cintura e carregava um escudo redondo nas costas marcado com o emblema característico do cálice dourado de Dorvinion. Ele certamente tinha credenciais para interrogar indivíduos suspeitos. Gostaria de comprar algumas uvas do dono daqui, se for conveniente. Levi deu um passo à frente para explicar. É melhor você realmente querer comprá-los. O guarda examinou a pessoa que havia dado um passo à frente, e a mão que segurava sua espada de repente pareceu um pouco rígida. Embora certas lendas ainda não tivessem se espalhado para esta terra do Extremo Oriente, a experiência e o passado sempre se manifestariam como um curso natural, fazendo com que as pessoas reagissem inconscientemente de acordo. Embora a pessoa diante dele parecesse muito gentil e não demonstrasse hostilidade. Mas a julgar pelo seu equipamento e por algum instinto que emergia de dentro dele, o guarda sentiu que provavelmente 10 homens trabalhando juntos não seriam capazes de derrotar essa pessoa. Quando alguém que você não consegue vencer quer ter uma conversa séria com você, é melhor falar corretamente. Respirando fundo, o guarda disse em um tom relativamente calmo. Eu posso tomar essa decisão. Vamos pelo preço de mercado. Você pode verificar o mercado por si mesmo.
Eu garanto que é justo. Além disso, lembre-se de pensar antes de mirar em uvas da próxima vez. Não somos gentis com ladrões. Vou manter isso em mente. Levi acenou para ele e pagou por 3 caixas de uva. Muito barato. Tão barato que parecia um pagamento quase simbólico. Assim que as uvas estavam em mãos, Levi as colocou em sua grade de artesanato. Agora eu também tenho as sementes. 3 caixas de uvas. Um para Albarad matar a sede. Os outros 2 foram totalmente convertidos em sementes. Um cacho era de uvas roxas, o outro, de uvas verdes. Esses 2 tipos produziam vinho tinto e branco, respectivamente. De agora em diante teremos uvas e vinho sem fim para beber. Você está planejando comprar toda essa área? Albarad adivinhou. Com a riqueza de Levi, esqueça esta área. Comprar todas as vinícolas da região seria fácil. Não, claro que eu mesmo vou cultivá-las. Já tenho as sementes. Crescer. Lembrando da eficiência de produção do Roadseed forte, Albarad ficou em silêncio. Bem, então definitivamente não lhes faltariam uvas. 2 dias depois, em uma cidade no leste de Dorvinion, onde os humanos eram a maioria, um aventureiro em vestes de linho e uma pessoa com a rara vestimenta de um reindeer estavam sentados em uma taverna, comendo enquanto ouviam com ouvidos atentos as conversas nas mesas vizinhas. Invasão de Esterlin? Que tipo de boato é esse? Um completo absurdo. Um guarda de fronteira em rodízio disse enquanto bebia vinho forte. Nosso comércio está indo perfeitamente bem. Exatamente. Outro guarda sentado à sua frente disse, nada a temer. Não deve ser considerado uma ameaça. Afinal, não importa o quanto façam barulho, o que eles querem é o nosso vinho, não o nosso sangue. Em vez disso, deveríamos prestar mais atenção nesses ladrões de uvas. Este guarda falou e então de repente balançou a cabeça. Ei, mas é realmente ridículo. Os melhores guardas agora são policiais pegando pequenos ladrões. Cuidado com as palavras. Ao ouvir isso, o guarda à sua frente ficou um pouco mais sério e imediatamente o alertou. Estou muito interessado nos Esterlings. Uma voz interrompeu a conversa. Levi se levantou um pouco e foi até a mesa ao lado, colocando uma pequena bolsa de moedas de prata sobre a mesa. Você poderia me contar sobre eles em detalhes? Os 2 guardas trocaram olhares. Um olhou ao redor e fez um gesto. O outro naturalmente guardou a prata no bolso, dizendo, claro, isso não é segredo nenhum. Aqueles orientais, embora bárbaros, são muito ricos. Em suas terras, ouro e pedras preciosas são tão comuns quanto o vinho. Até suas sentinelas usam armaduras de ferro banhadas a ouro. Eu vi isso com meus próprios olhos. No entanto, suas armas são realmente escassas. Aço não é muito comum em seu território. Nós 2 lados geralmente nos damos muito bem, sem conflitos. Embora eu ache que isso se deve apenas ao medo que eles têm dos nossos guardas. Quando perdemos nossos guardas, é difícil dizer o que acontece depois. Ao ouvir isso, o guarda que estava de vigia ali perto de repente franziu a testa. Isso é algo a dizer sobre parceiros comerciais? Ignorando a reação do companheiro, ao chegar nesse ponto, o guarda falante inclinou-se levemente e perguntou a Levi em voz baixa. Como devo me dirigir a você? Aventureiro. Bom, aventureiro. Em relação à sua visita a Dorvinion, dou-lhe as boas-vindas. Aqui você poderá saborear os vinhos mais suaves da Terra-média e admirar belas paisagens que não se encontram em nenhum outro lugar. Mas siga meu conselho. Se você está aqui apenas para viajar, pare aqui. Não vá mais para o leste. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.